presidência deu menos de 40 dias, não, nossa, menos 24 dias para votação dos sócios, né, do Corinthians, para ver se tem a confirmação do impeachment do Augusto Melo ou não. Evidentemente que isso é uma questão estatutária. Dia 9 de agosto. Essa questão da demora, os 2 meses, né, praticamente, de aguardo, mas quanto isso lesa o clube, né? A gente vê um Corinthians sem perspectiva administrativa e eu imagino que tenha assim, um impacto no campo, né? A atmosfera do estádio, o clima do Dorival, o ambiente dos jogadores. Teve questão interna no Corinthians, a questão do Memphis nesse meio tempo também. Parece que não tem uma autoridade para resolver, o clube não tem estrutura administrativa, isso vai respingando em tudo que é departamento. Então, enfim, deveria ter resolvido já essa questão, né? Quanto mais tempo demora, pior pro Corinthians. O Corinthians tem problema com dinheiro? Tem. Mas, o Corinthians tá buscando solução para pagar o bônus do Depay, gente. Mas não tinha, ele já não vinha custeado, já não tinha o patrocínio que ia pagar o cara. São quase 10 milhões, é isso? Com a premiação. Tem a premiação da participação dele. O Corinthians conseguiu 60%. Alguns pagamentos de salário, né? Não tá mais atrasado em relação ao Depay, assim, mas tem a premiação para pagar. 4.700 da premiação do Paulista, que ela é calculada... Mas a questão é, com qual cara vai o Osmar Stabile conversar com o Memphis Depay, sabendo que a votação vai acontecer, que tudo pode mudar daqui a alguns dias? Como é que vai o Osmar Stabile, por exemplo, bater na porta da empresa do Bruno e falar, se você pagar aí o que o Depay tem de... Né, que a gente tem de dívida com ele, são 10 milhões. Cara, eu retorno isso pra você em patrocínio ao longo de 6 meses. Você olha pra ele e fala, eu não sei nem se você vai estar aqui no dia 10 de agosto. Porque a verdade é uma só, né? Vai ser resolvido dia 9. Mas vai numa dessas um milagre, por assim dizer. Os sócios não... Senta aqui, Fabiane, sai do sofá. Chega lá, os sócios votam, o impeachment não é aprovado. Augusto volta, com que peso você chega para negociar alguma coisa com o Depay ou para parceiro, enfim. A gente estava aqui divagando sobre, Fabiane, sobre como é que o Osmar Stabile vai buscar solução para pagar o Depay, como é que um patrocinador, por exemplo, consegue confiar nele e falar, daqui 25 dias realmente você ainda vai estar no cargo. Tem a questão do impeachment, mas tem uma questão positiva para o Corinthians, que foi a justiça concedeu ao Timão a anulação, perdoar, né, entre aspas, uma dívida de 298 milhões e que o Corinthians, obviamente, olha isso com bons olhos. Claro que a justiça pode voltar atrás, mas até o momento, para quem devia o quê? Qual era a estimativa da dívida do Timão? No balanço, 2,5 bi. 2,5, já estamos isso, para quase 3. Eu também, cara. Então, eu parei no 1,8. Não, 2,5 porque é 1,8 sem arena. 1,8 do clube. Você tem 700 e pouco da arena, aliás, 600 e pouco considerando a vaquinha, mais de 700 em tributos e 600 para 700 em dívidas cíveis trabalhistas. Mas só para esclarecer, essa questão dos 298, na realidade a dívida do Corinthians não diminui. Por quê? Porque essa dívida, como ela estava em disputa na justiça, ela não consta no balanço. Ela já não consta. Deixa de aumentar a sua dívida. Fique claro. Deus. Então não é como se a dívida do Corinthians tivesse abaixado em 300 milhões da noite pro dia. Mas não é definitiva ainda. O Corinthians já estava contando com ovo. Exatamente. Mas isso é normal, eles colocam no balanço como contingências, né? E aí até uma das grandes críticas ao mandato do Duílio, porque eu lembro que o Augusto Melo batia muito na tecla de 192 milhões não contabilizados na dívida do mandato do Duílio, mas esses 192 estavam em contingências também. Então são valores que não costumam entrar nesses balanços. Até acho que seria mais transparente se eles estivessem ali, pelo menos com ressalvas, né? Disputas na justiça que podem aumentar ou não a sua dívida. Mas é sim visto como uma vitória importante do Corinthians nos bastidores. O Corinthians que hoje é representado pelo Leonardo Pantaleão na parte jurídica e conseguiu reverter essa situação. A dívida em ISS, né? O Imposto sobre Serviços. E pelo menos até o momento é uma vitória importante do clube. Vocês estavam falando sobre o Memphis Depay, sobre essa questão da dívida? Só rapidinho, essa dívida de serviço é que o Corinthians alegou que a grande parte desse imposto, desse tributo, era de patrocinador, né? Exatamente. E que isso não é um serviço. Que não né? se encaixariam como serviço. Então, só para deixar claro, porque é por isso que teve essa anulação, não foi da cabeça do... o processo era movido pelo município de São Paulo, né? Pelo Ministério Público. Ministério Público de São Paulo. Exatamente. E de Depay? Sobre Depay, um marco muito importante nessa relação Corinthians e Memphis Depay vai ser o clássico contra o Palmeiras. Dali pra frente, o Corinthians vai sentar com o Depay pra alinhar o que tem pra alinhar e até mesmo essas possibilidades de saída, de rescisão, tudo isso só vai ficar pra depois do clássico contra o Palmeiras. Mas se é discutido isso? O Memphis ele pode romper o contrato quando ele quiser.
Tem uma ele rompeu hoje, não deve nada ao Corinthians? Não, a cláusula de rescisão dele é de 5 milhões de euros. Ele que paga isso ao Corinthians? Exatamente. Pô, então peraí, então ele pagaria, 30, vamos arredondar, 34 por aí ao Corinthians... Aí você tira mais ou menos o que o Corinthians deve, ele ia pagar 28, exemplo. Mais ou menos por aí. Eu imagino até que tem algum reajuste pelos juros dessa dívida que estão correndo desde março, que foi quando ele ativou o gatilho de campeão paulista. Mas pós-clássico do Palmeiras, a gente deve ter algumas notícias importantes sobre Memphis Depay. Saída eu acho que é um caminho improvável nesse momento, por mais que seja um contrato frágil, mas talvez de renegociar essa dívida com o jogador, ou talvez de pintar um novo parceiro comercial para ajudar o Corinthians a quitar esses vencimentos. Eu sempre destaco aqui que quando falam de um salário astronômico do Memphis Depay, na minha visão essa é uma informação imprecisa, porque em termos salariais e direitos de imagem, o salário do Memphis, os vencimentos dele não são astronômicos. O contrato dele com o Corinthians parte de 82 milhões para 2 anos, sendo que 60 são de responsabilidade da Esportes da Sorte, e você tem gatilhos que podem levar esse valor até 120 milhões. Que aí vira astronômico Na mesmo. pior das hipóteses, que seria... Na pior, entre aspas, porque ele teria que ativar todos os gatilhos de produtividade. O Corinthians teria que pagar cerca de 2 milhões e 400 mil reais em média para o Memphis Depay nesses 26 meses de contrato. Mais ou menos o salário que recebe um Gabigol, Oscar, enfim, um jogador de primeira prateleira do futebol brasileiro. Eu acho que seria um valor justo. A gente pode questionar o mercado, que a gente fala que isso é absurdo no contexto, mas, no contexto é isso aí. Quando falam em 6 milhões mensais pro Memphis Depay, não é que ele receba 6 milhões de reais todos os meses, mas, por exemplo, ele bateu o gatilho do Campeonato Paulista, 4 milhões de premiação. Dilui aí ele recebe... 12... Exato, se não diluir, ele recebe 6 milhões e aí nos outros meses ele recebe menos. Até o momento ele não viu a cor desse dinheiro, o Corinthians está tentando costurar a melhor forma para pagar ele, porque o Corinthians tem dívidas mais importantes do que essa, a gente sabe. A parcela do Profut vence no próximo dia 17 de julho, depois de amanhã. O Corinthians não pagar, ele vai aumentar ainda mais esses problemas com dívidas com o governo, né, com a União. O Profut ele é um sistema de renegociação de dívidas com a União. O Corinthians não estando em dia com o Profut é um grande problema. Tanto é que o Stabile, quando ele assume, no dia seguinte ele dá uma coletiva e trata essa parcela do Profut, que é cerca de 3 milhões de reais, como o que ele tem que fazer de mais importante naquele momento. Antes Profut, depois Memphis. Ô Fabiano, você tem alguma informação ou até mesmo sentimento de qual que é a percepção do Corinthians internamente, seja de diretoria ou até mesmo de comissão técnica, do retorno que o Depay... vou tirar o Depay do fim do Campeonato Brasileiro, do ano passado. Campeonato Paulista já um pouco abaixo em relação ao fim do Campeonato Brasileiro. Protagonismo totalmente pro lado do Yuri Alberto, na minha visão. Não sei o que vocês acham. Garro abaixo também, mas ali foi um Yuri Alberto. Carrilho, muito bem. Então, tem algum sentimento, alguma informação de qual a avaliação do retorno técnico que o Depay fornece ao Corinthians hoje, pode fornecer? A comissão técnica do Corinthians gosta bastante do Memphis. Não só o Dorival, mas outros componentes do CT são bem satisfeitos com aquilo que o Memphis mostra no dia a dia. Inclusive, quando o Corinthians se reapresentou no dia 28, todo mundo estava extremamente satisfeito com a forma física e com a entrega dele no dia a dia. Então, em termos de comissão técnica, a aprovação é máxima. A atual diretoria tem ressalvas à forma como o contrato foi feito lá atrás pela gestão Augusto Melo, mais especificamente pelo Pedro Silveira, diretor financeiro, e o Vinícius Cascone, diretor jurídico. Então há sim um interesse em mudar as condições desse contrato, desde que seja com a anuência do Memphis. O que já foi feito não tem como deixar para trás, não tem como o Corinthians eliminar essa dívida de 4 milhões e 600 com o jogador pela premiação do Paulista. E ele ainda tem mais gatilhos para atingir. Por exemplo, se ele tiver mais 3 participações em gol, ele garante pelo menos mais 1,5 milhão. Ele chegando a 70% dos jogos do Corinthians nesse período de um ano, estando relacionado, ele já garante mais 4 milhões. Então são gatilhos que vêm, e no momento que o Corinthians está com uma diretoria que prega uma austeridade total. Eu arrisco dizer que se o Augusto Melo fosse presidente do Corinthians hoje, seja responsável ou não, ele já teria contratado uns 3 jogadores aí para empurrar o problema lá para frente. Essa atual diretoria bate muito na tecla da austeridade. Estão falando, não vamos contratar ninguém enquanto a gente não vai vir, não vai vir ninguém, porque o Dorival pediu reforço, hein? Pediu reforço publicamente, não é algo que costuma vir da boca do Dorival. Vamos lembrar ele do São Paulo, que também tinha um elenco frágil, e ele falou, eu não tô aqui pra pedir reforço, só peço pra não vender o que a gente tem. O Dorival tá implorando por contratações especificamente pra beirada do ataque.
Uma das primeiras atitudes dessa diretoria no mercado, qual foi? Chegar a um acordo com o Igor Coronado e rescindir com ele. Abriu um espaço de 2 milhões na folha, porque isso propicia um espaço maior para que você contrate jogadores. A folha do Corinthians está em quase 30 milhões de reais por mês. Isso é muita coisa. Qual a maior folha hoje? É o do Flamengo? Flamengo, Palmeiras ou do Galo? Flamengo, Palmeiras, Botafogo e aí o Corinthians tem o Botafogo. E o Botafogo vendeu a Almada, hein? A Almada vai pro Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, 40 milhões. Então temos Botafogo, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e aí é o Corinthians. Corinthians, nossa, gente. Entre as 4 maiores folhas. Aí você vê o retorno, né? O Botafogo, campeão, né, da Libertadores, campeão brasileiro. Tudo bem que também foi um futebol manager, né? Pra quem gosta. Né? Eu não acho que é um exemplo, assim, de gestão de futebol. Mas o valor que o Corinthians gasta com o seu elenco hoje poderia ser muito melhor distribuído, né? Pô, a Fabiana, então, com as notícias do Corinthians. E boa sorte a você, viu, senhor Luiz Fabiano? E boa sorte ao Corinthians. Vou precisar de sorte. Intervalo aqui na Rádio